Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na verdade, nós vamos meditar em alguns textos nesta carta de 2 Coríntios, né? Mas daqui a pouquinho vamos ler aqui alguns versos. Domingo passado, irmãos, nós fomos lembrados aqui na igreja do convite feito pelo apóstolo Pedro. O convite do apóstolo Pedro para nós, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, é para que nós bendisséssemos ao Senhor, pudéssemos dizer coisas boas e louvássemos ao Senhor. E ele ali nos deu razões para essa atitude, bendizermos ao Senhor. Bendizermos ao Senhor, mesmo que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, como ele diz lá no versículo de número 6. Esse era o convite e a exortação para que nós pudéssemos reconhecer as bênçãos de Deus e louvarmos ao Senhor independente das circunstâncias que nós venhamos a enfrentar ou estejamos vivendo, não é? Temos acompanhado aqui durante alguns meses a trajetória de um outro apóstolo chamado, esqueceram o nome dele? Paulo, né? Paulo. E a última vez que vimos Paulo, ele estava numa cidade chamada Corinto. Naquele lugar, Deus fortalece o seu servo com uma palavra inspiradora. Na verdade, é uma ordem que Deus dá a Paulo, dizendo assim: não temas, não tenha medo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E ele então ficou naquela cidade por volta de 1 ano e meio, pregando o evangelho de Jesus Cristo em meio a tantos desafios naquela vida, naquela cidade, através daquele ministério naquela cidade. Se nós aprendemos, a semana passada aqui com o pastor Gilmar, olhando para a carta de Pedro, da nossa atitude de louvor e adoração, o nosso convite, a tentarmos esse convite de realmente louvarmos ao Senhor, independente das circunstâncias. Hoje aqui eu quero falar para os irmãos das reações que nós temos diante das lutas que nós enfrentamos em nossa vida. E o que exatamente é reação, irmãos? Reação é tão simples de entender, é uma resposta que nós damos a uma ação que é feita para conosco, não é? Alguém diz que para toda ação tem uma resposta ou uma reação. É isso que é a reação. Mas como é que você reage diante da pressão? A palavra tribulação, ela traz essa ideia de pressão, algo que nos comprime, né? Pode ser que você não esteja enfrentando isso agora, né? Então, você vai aprender aqui como reagir quando passar por ela. Mas pode ser que você está aqui hoje e está enfrentando a pressão, essa tribulação. E também vamos aprender com o apóstolo Paulo como reagimos, ou como reagimos diante destas pressões que enfrentamos. Então, quando nós estudamos a vida de Paulo, uma lição que é bem clara para nós, irmãos, é exatamente como reagir a essas dificuldades que nós podemos enfrentar. Ele as enfrentou de uma maneira espiritual. Ele reagiu às dificuldades de uma maneira diferente. É alguém que diz que o material de que é feito a grandeza é normalmente a reação que temos à adversidade. Dr. Charles Swindoll afirma que a vida é 10% do que acontece conosco. Os outros 90%
é a nossa reação a esses acontecimentos. E é fato, irmãos, parece que a coisa é exatamente dessa maneira. Na nossa vida também é assim. 10% são lutas, são tribulações, são dificuldades. Os outros 90% é como nós lidamos com isso, como nós tratamos, como nós reagimos. Como tem sido a sua reação diante das lutas que você pode enfrentar? Olhando então a experiência do apóstolo Paulo, nós temos esta carta, segunda carta dele aos Coríntios, que é, por assim dizer, uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Quando você lê 2 Coríntios, você vai ver muito do coração de Paulo se expressando. Deixa eu explicar um pouquinho para os irmãos do contexto. Havia alguns falsos mestres, quando Paulo não estava em Corinto, que chegaram lá afirmando que Paulo não era apóstolo nada, que era uma farsa, que não dá ouvido para esse homem coisa nenhuma. Não é? E ele ouve disso e precisa se defender e defender o seu apostolado, a sua autoridade apostólica. Ele escreve para aqueles irmãos. Uma das coisas que ele vai escrever para defender o seu apostolado, sabe o que é, irmãos? Exatamente as lutas que enfrentou por causa de Jesus. Se alguém queria saber o quanto ele servia a Jesus Cristo com verdade e sinceridade, olhasse para a vida dele e toda a sua trajetória e todas as lutas e dificuldades que teve. Ele enumera algumas delas, né? Defendendo então o seu apostolado. Mas como exatamente, quais foram as situações opressivas que esse homem enfrentou e quais foram as suas reações? E eu quero deixar com os irmãos aqui 3 reações que Paulo teve diante do sofrimento, das lutas, as quais nos ensinam grandemente lições para que nós também possamos segui-la. Primeira delas, aí nos versículos 3 de 2 Coríntios capítulo 1 a 11, nós vamos ver que Paulo, irmãos, diante da luta, do sofrimento, aprendeu a confiar só no Senhor. Só no Senhor. Ele diz assim, versículo 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Se você ainda olhar o versículo 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele não fala exatamente o que aconteceu, mas o que ele está falando é que a luta foi grande. Foi tão grande, tão intensa, que ele estava a ponto de pedir a morte, desesperar da própria vida. Mas nessa situação, nesse contexto, ele aqui aprende uma grande lição. A sua reação diante dessa luta é confiar só no Senhor. Ele permitiu que esta aflição o fortalecesse em sua confiança exclusiva no Senhor. Agora repare nisso. Ele diz aqui que o Senhor nos livrou, está nos livrando e irá nos livrar. O que é isso, irmãos? Ele está mostrando que a capacidade para livrá-lo das circunstâncias difíceis está somente no Senhor. Ele reconhece e confia que só Deus poderia lidar com as circunstâncias difíceis em que ele estava enfrentando. Ele entende que não tem nenhuma capacidade, nenhuma inteligência, nenhuma competência dele próprio que pudesse resolver ou mesmo entender e dar solução para o que ele estava enfrentando. Como isso é importante, não é?
Às vezes nós achamos que temos tanta capacidade, condições, e aí começamos a confiar em nós, alguma coisa na nossa inteligência, na alguma capacidade que nós temos física, intelectual, e muitas vezes somos quebrantados, porque não temos. E aí chegamos à conclusão de que nada podemos sem o Senhor, que devemos ou deveríamos estar confiando totalmente nele. E ao reconhecer isso, então, o que ele faz, irmãos? Qual é a atitude, qual é a reação dele? Senhor, os meus olhos estão fixos no Senhor. Eu confio no Senhor 100%. Nós podemos olhar para a vida de Paulo e ver agora aqui nele a sua firmeza, irmãos, de fé. O que nós estamos vendo aqui é verdadeira grandeza na alma desse homem. A sua reação diante da tribulação. Há um episódio no Antigo Testamento que nós lemos aqui devocionalmente, e eu quero lembrar os irmãos, que nos inspira muito, irmãos. Não sei se os irmãos notaram, mas no texto que nós lemos em 1 Samuel capítulo 30, você vai ver Davi numa situação parecida com a de Paulo, onde ele, com os seus homens, ao vir da guerra, encontra a sua cidade estratégica totalmente queimada, fogo, saqueada, e os seus parentes levados também como cativos. E diz o texto bíblico que eles ficaram desesperados, tristes, choraram. E mais, os homens de Davi olharam para ele e havia ali como se fosse um motim e queriam apedrejá-lo. Já pensou você no lugar de Davi, numa situação dessa? Como você se sentiria? Você que estava liderando aquelas pessoas. E lá diz no versículo 6 que Davi recobrou ânimo em quem? No Senhor. Só no Senhor. Foi isso que ele fez. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Que gostoso isso, né? Às vezes nós enfrentamos o desânimo em nossa vida. Mas é tão importante quando nós encontramos e reanimamos o nosso coração no Senhor, o Senhor na nossa vida. Assim também foi o apóstolo Paulo. Ele pôde encontrar um novo ânimo somente em Deus. Ouça o que ele fez. Aliás, leia comigo aí na sua Bíblia. Versículo 3 aí de 2 Coríntios, capítulo 1, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí olha o que ele diz. Repare. O Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Você reparou nisso? Esse Deus, nosso Deus, Paulo está falando que é o Pai de misericórdias. Há alguns atributos, irmãos, são comunicáveis de Deus, né? Um deles é esse, o amor também, a sua longanimidade. Há alguns atributos em Deus que são incomunicáveis. Ninguém tem, só Ele tem. A sua soberania só pertence a Ele. A sua onipotência, onipresença, onisciência só pertence a Ele. Mas a misericórdia de Deus é comunicável. Nós podemos experimentar e vivenciá-la, porque somos exortados a ser misericordiosos, como Deus o é. E aqui, Paulo é confortado, porque ele sabe que Deus é misericordioso. Se eu não me engano, lá no livro de Malaquias, o profeta diz que Deus tem prazer nas misericórdias. Como é bom isso! Como é confortador ao nosso coração saber que Deus é misericordioso. Não é? Será que nós entendemos isso? Paulo nos exorta também a carta aos Romanos, capítulo 12, no final do versículo 11, ele fala sobre essa misericórdia de Deus e entra no capítulo 12, nos rogando que pelas misericórdias de Deus apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pai de misericórdia. Falar de Deus é falar de um Deus justo, de um Deus de amor,
de um Deus bondoso, é falar de um Deus misericordioso, cheio de compaixão, que vem até nós. Paulo aprende a confiar nesse Deus, mas ele também é aquele que nos conforta em toda a tribulação. Aliás, irmãos, a palavra, a expressão conforto e consolação aqui, ela está repleta no texto, cheia. É a mesma palavra usada para o Espírito Santo. Quando se fala do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento, está usando essa palavra que é o Consolador. E ela traz uma ideia de chamar alguém ao lado e confortar. Paulo precisava disso. Ele aprendeu a confiar só nesse Deus, que é o Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Toda. Então eu só confio nele. Eu posso confiar só nele. Você pode ter tantos recursos, mas eles podem falhar. Mas Deus não, jamais falhará. Primeira reação de Paulo, ele confia em Deus somente. Qual é a segunda reação que nós aprendemos na vida do apóstolo Paulo? E agora está no capítulo 4. Eu peço que você folheie a sua Bíblia, um pouquinho para frente, e vá ao capítulo 4, versículos 16 e 18. 16 a 18. A outra reação que Paulo tem diante do sofrimento, da tribulação, é aquela que o seu enfoque permanece nas coisas invisíveis. A primeira reação é a confiança exclusiva. A segunda é o foco exclusivo no Senhor ou nas coisas invisíveis. E aqui, irmãos, nós somos exortados a termos olhos de fé, olhar pela fé. Ouça isso. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ora, irmãos, como alguém pode fazer uma declaração como essa, se não estiver olhando as coisas pela fé, e enxergando além? E um outro exemplo disso maravilhoso que o Novo Testamento nos dá, você não precisa abrir a sua Bíblia, está lá em Hebreus capítulo 11, 27, diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. De quem que eu estou falando? Moisés. Moisés. O texto sagrado nos diz. E essa exposição falando sobre Moisés está no capítulo 11 de Hebreus, quando ele faz a galeria e mostra homens e mulheres que viveram pela fé. Esta fé nos faz focar as coisas invisíveis. Aí em 2 Coríntios, mesmo que no texto que você está, no capítulo 5, ele diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé. Você tem andado por fé? Temos andado por fé? Se não andamos por fé, então não precisa ter o nome de crente. Porque o crente é aquele que crê, não é? Não é uma fé sem base. Eu vou pular aqui e ver no que dá. Isso não é fé bíblica. A fé bíblica tem uma base sólida. A palavra do Senhor, as suas promessas, o Deus em quem nós confiamos, as suas promessas. E nós devemos ser assim, irmãos. E Paulo, mais uma vez, nos ensina essa reação de diante do sofrimento que vamos enfrentar, ou que estejamos enfrentando,
possamos olhar aquilo que ninguém possa estar enxergando, olhar as promessas do Senhor e focar a nossa atenção nas coisas invisíveis, mas que nós sabemos que estão lá, porque estão aqui nas Escrituras, estão evidentes para nós, e você precisa abrir e ver o que ele está falando. Se você ler o contexto desse capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo vivenciava isso. Ele experimentava isso. Ele está lidando com essa realidade da perseguição e o sofrimento por causa de Jesus. Você se lembra o que foi que Jesus falou para Ananias quando ele foi orar para Paulo? Lembra-se? O que Jesus disse para ele? Eu vou mostrar a esse homem o quanto importa sofrer pelo meu nome. Foi isso. Ele aprendeu isso, está aprendendo, está vivenciando, e está reagindo de uma maneira correta. Irmãos, Paulo está se concentrando naquilo que é eterno. Nós somos exortados a isso, irmãos. Num mundo onde nós somos desafiados, nós somos conclamados, nós somos atraídos a concentrar naquilo que não é eterno, a Bíblia nos ensina a focarmos naquilo que permanece, naquilo que é eterno. Segunda reação de Paulo foi essa, o seu foco. E a terceira e última reação, agora você vai pular lá para o capítulo 12 de 2 Coríntios. E esse é um texto muito conhecido nosso. Quero ler com vocês, versículo 1, depois nós pulamos para o versículo 7 a 10. Acompanhe comigo. 2 Coríntios 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A outra reação do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é o seu prazer na fraqueza, na sua fraqueza. Mas não é qualquer sentimento de prazer e fraqueza qualquer, é o reconhecimento, na verdade, de que a sua força vem do Senhor. O prazer na fraqueza, porque sabe que a sua força está vindo do Senhor. O texto nos mostra que provavelmente esse homem que ele fala no capítulo 12 é o próprio Paulo, que teve revelações extraordinárias do Senhor. E para que ele não se ensoberbecesse, ficasse orgulhoso, Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na sua carne. Alguns acham que é uma enfermidade física, outros algum tipo de tribulação. O fato que era uma dificuldade. E ele orou ao Senhor 3 vezes. E quando você está passando lutas, você ora ao Senhor 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o que você espera que Deus responda para você? Não é? Deus, tira isso de mim. E você fica esperando, Deus vai me dar o alívio, vai tirar. E de repente Deus fala assim: a minha graça te basta. Mas não, Senhor, não é essa a resposta que eu estou esperando.
Não é isso. Dá para o senhor tirar, fazer alguma coisa com isso aqui. Quantas vezes você entendeu que um não de Deus também era bênção? Paulo entendeu isso. É um processo a ser aprendido, irmãos. Ele aprendeu, ele entendeu. E agora ele entende então que a sua força, a sua capacidade, na verdade estava sendo um empecilho para ele servir ao Senhor. E quando ele entende que a graça do Senhor, o seu poder na vida dele é que atua através da sua vida, ele então tem prazer. Ele entende que quando ele é fraco, então é que ele é forte, porque ele depende do Senhor totalmente, irmãos, totalmente. Que resposta! Que resposta à luta, à dor, ao sofrimento. Você confia que a graça de Deus é suficiente? Será que Deus não responde para você, meu filho, minha filha, a minha graça é suficiente para você? Se agarre nisso. Se agarre totalmente. E seja fortalecido pela minha graça. Ah, mas só isso? Não vai dar conta não, pastor, eu não aguento. E eu quero concluir então, irmãos, essa palavra. Falamos até aqui sobre Paulo. Mas e você? E eu? Normalmente, irmãos, as nossas respostas às tribulações são diferentes dessas. Eu não entendo muitas vezes que é uma oportunidade de que eu confie somente no Senhor. Eu não consigo enxergar nessas oportunidades, nesses momentos, aquela oportunidade de enxergar o que é invisível. Eu não tenho conseguido entender que nesta fraqueza, nos recursos que eu não tenho, mas Deus tem, eu encontro fortaleza e fortalecimento no Senhor. E eu começo então a buscar recursos, ou ter uma reação de buscar recursos em tantos outros meios e outras fontes. E aí eu me frustro, há uma decepção, as coisas pioram. Muitas vezes damos um mau testemunho. Vamos reagir como Paulo, irmãos. Vamos aprender com o apóstolo. Vamos louvar ao Senhor em meio a circunstâncias. Nada fácil de fazer. Realmente difícil. Mas vamos reagir também com fé nele. Total, exclusiva, 100%. Vamos reagir olhando aquilo que não se vê. As promessas do Senhor. Vamos reagir confiando nele e aprendendo que ele nos fortalece. Vamos deixar de lado todos os nossos recursos e vamos buscar nele forças para ir em frente, caminhando com o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Convidar você a fechar os seus olhos. Qual é a sua luta hoje? Qual é o seu aperto, a sua pressão? Você pode colocá-la diante do Senhor nesse momento. Você deve fazer isso. Você tem se sentido assim bem capaz de lidar com isso nas suas próprias forças, que você já nem consulta o Senhor mais. Então agora lança tudo aos pés do Senhor. Faça isso. Coloque diante de Deus. Permita que esse momento possa ensinar você a confiar exclusivamente no Senhor. Talvez você ache que essa situação que você está enfrentando não tenha solução. Deus pode. Deus tem o poder para mudar tudo, toda circunstância. E se Ele está dizendo para você, meu filho, minha filha, a minha graça é suficiente para você, se firme nela. Vá em frente, irmão, gruda, agarre nesta graça de Deus.
suficiente. Ó Senhor, eu não conheço circunstâncias que os meus irmãos possam estar enfrentando. Muitos que entraram aqui, ó Deus, mas o Senhor é conhecedor em detalhes de cada uma delas. Eu coloco diante do Senhor os meus irmãos, as minhas irmãs, todas as pessoas que estão aqui, para que nós aprendamos, ó Pai, a reagir biblicamente diante dessas circunstâncias. E que as nossas reações tragam ao Senhor louvor, ó Pai, adoração, ó Deus, submissão, o reconhecimento de que o Senhor pode lidar com cada uma delas de uma maneira perfeita que nós não podemos e nem conhecemos. Fortalece-nos, ó Pai. Fortalece o nosso foco, ó Deus. Não permita que nós saiamos daqui, Senhor, da maneira que entramos, mas que o Teu Espírito, Senhor, nos revigore a fé no Senhor e nos ajude, Senhor, a lidarmos com as pressões que podem sobrevir, que certamente sobrevirão sobre nós. Eu peço isso ao Senhor, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém.